Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro da Sabedoria, 20º encontro, Sabedoria capítulo 8, do versículo 10 a 21. Ouçamos primeiro o nosso texto. Por causa dela serei elogiado pelas assembleias, e ainda jovem, os anciãos me honrarão. No julgamento terei agudeza e serei admirado pelos poderosos. Se eu me calar, ficarão na expectativa. Se eu falar, me prestarão atenção. Se eu prolongar o discurso, todos colocarão a mão na boca. Por meio dela alcançarei a imortalidade. Deixarei aos meus sucessores uma lembrança eterna. Governarei os povos, dominarei as nações. Tiranos terríveis ficarão assustados quando me ouvirem, mas serei bom para o povo e corajoso no momento da guerra. Ao voltar para casa, repousarei ao lado dela, porque a sua companhia não provoca amargura e a convivência com ela não traz nenhuma dor, mas contentação e alegria. Refleti sobre essas coisas e meditei no meu íntimo. A imortalidade está na união com a sabedoria. Na sua amizade existe alegria perfeita. Na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na relação assídua com ela se adquire a prudência. E na participação de suas palavras se encontra a fama. Assim sendo, eu ia por toda parte procurando os meios de conquistá-la para mim. Eu era um jovem de boas qualidades. Tive a sorte de ter uma boa alma. Ou melhor, sendo bom, vim a um corpo sem mancha. Sabendo que jamais teria conquistado a sabedoria, se Deus não a tivesse concedido a mim. E já era sinal de inteligência saber de quem vinha o dom. Voltei-me, então, para o Senhor, e lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 10. Por causa da sabedoria serei elogiado pelas assembleias, e ainda jovem os anciãos me honrarão. Aqui vemos a parte central do 8º capítulo. Em razão da sabedoria, por ter despojado a sabedoria, Salomão reconhece que ela lhe dará honra, tanto diante da Assembleia, bem como diante dos notáveis, os anciãos, nos conselhos. Salomão começou a reinar bem jovem. A sabedoria lhe deu capacidade para falar na vida pública, tanto em gênero judicial, deliberativo, processo, assembleias. Se tornou hábil na arte de falar desde a juventude. Versículo 11. O julgamento teria agudeza e seria admirado pelos poderosos. O rei exercia o dever de julgar, e Salomão será reconhecido pelos seus julgamentos justos. 1º livro de Reis, capítulo 3, versículo 28. E admirado pelos reis. Ele é reconhecido pelos reinos, como exemplo temos Irã de Tiro, 1º Reis, capítulo 5, versículo 21, e a rainha de Sabá, 1º Reis, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Muitos reis admiraram a sabedoria de Salomão, 2º Crônicas, capítulo 9, versículo 22 a 23. Versículo 12. Se eu me calar, ficarão na expectativa. Se eu falar, me prestarão atenção. Se eu prolongar o discurso, todos colocarão a mão na boca. O autor propõe aqui o modelo do sábio, que sabe quando deve falar ou calar. Pois tudo tem seu tempo, ocasiões diferentes. Pôr a mão na boca significa guardar silêncio por algo que causa horror, respeito ou admiração. Nós podemos ver isso no livro de Jó, capítulo 21, versículo 5, também Jó, capítulo 29, versículo 9,
E do livro Provérbios, capítulo 30, versículo 32. Versículo 13. Por meio dela alcançarei a imortalidade e deixarei aos meus sucessores uma lembrança eterna. A sabedoria irá atribuir fama a Salomão depois da sua morte. A imortalidade significa aqui a fama imortal. Ele se tornará modelo para todo governante e será reconhecido mais como sábio do que como rei. Versículo 14. Governarei e dominarei as nações. As nações aqui referem-se às tribos de Israel. Ele é a figura do rei ideal, que governa com justiça. No governar, Salomão manterá a unidade do povo de Israel, exercendo seu poder e sabedoria em toda a terra de Israel. Versículo 15. Tiranos terríveis ficarão assustados quando me ouvirem, mas serei bom para o povo e corajoso no momento da guerra. Aqui vemos a figura do soberano ideal, terrível para os soberanos estrangeiros, inimigos, mas bondoso para com seu povo em tempo de paz, e corajoso também nas batalhas. A tradição bíblica atribui ao rei Davi as vitórias militares. Salomão é reconhecido como um rei pacífico, mas um rei que deve saber conduzir também o seu povo na guerra. Versículo 16. Ao voltar para casa, repousarei ao lado dela, porque a sua companhia não provoca amargura e a convivência com ela não traz nenhuma dor, mas contentamento e alegria. A sabedoria é vista como esposa, onde o sábio, o esposo, ao regressar à casa, irá repousar ao lado dela. A sabedoria é fonte de felicidade na vida íntima. A sabedoria é aquela, como esposa, que espera o esposo para lhe dar o repouso necessário e desejado. A intimidade com a sabedoria, a convivência com ela, não é causa de desgosto. A sabedoria é contentamento, alegria, e faz o sábio, quando se volta para a sua interioridade, isto é, sua casa, ter um sentido místico na sua vida, um sentido profundo, místico na sua vida. Versículo 17. Refleti sobre essas coisas e meditei. No meu íntimo, a imortalidade está na união com a sabedoria. A imortalidade significa a fama que ultrapassa o tempo, mas também, de modo especial aqui, a sobrevivência pessoal, para além da morte. Aqui vemos uma síntese da sabedoria, que reflete sobre os estímulos, benefícios da sabedoria. Sabedoria é portadora de imortalidade. Na reflexão se chega à importância da intimidade e benefícios desse ter sabedoria. Versículo 18. E na sua amizade existe alegria perfeita. Na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na relação assídua com ela se adquire a prudência. E na participação de suas palavras se encontra a fama. Assim sendo, eu ia por toda parte procurando, ao menos, de conquistá-la para mim. Ou os meios de conquistá-la para mim. Na amizade com a sabedoria existe alegria profunda, deleite, daquele que trabalha sob o fluxo da sabedoria. A prudência sempre aparece na relação com a sabedoria, ou como fruto dela. Procurando meios de conquistar a amizade, isto é, trazê-la para torná-la esposa, buscando a intimidade com ela, o sábio vai procurando dar sentido à sua existência. Podemos ver outra tradução da TEB, tradução ecumênica da Bíblia, que diz que sua ternura, isto é, da sabedoria, produz um nobre gozo e os labores de suas mãos, riqueza inesgotável, sua
frequentação assídua, o julgamento prudente e a comunicação de suas palavras. A celebridade. Eu ia por toda parte procurando tomá-la por esposa. Essa é a tradução da TEB. Os frutos de ter a sabedoria como esposa é a riqueza. Nesse capítulo 8, versículo 5a. A prudência, capítulo 8, versículo 7c. E a celebridade, nos versículos 10 e 13. Versículo 19. Eu era um jovem de boas qualidades, tive a sorte de ter uma boa alma. A sabedoria é sempre o tema central, e em nenhuma hipótese se pode merecer, porque é um verdadeiro dom de Deus, não mérito humano. Salomão, quando jovem, refere as qualidades perfeitas do corpo e da alma, desde o nascimento. Nasceu com o dom divino da sabedoria. No versículo 19, vemos a primazia de qualidades naturais de Salomão. Versículo 20. Ou melhor, sendo bom, vem a um corpo sem mancha. Com a expressão, ou melhor, Salomão retoma e corrige o argumento do versículo 19, tirando a primazia do corpo. O versículo 20 refere que a alma é o constitutivo da pessoa que habita o corpo. Isso aqui tem um pouquinho de filosofia grega. Salomão possui uma alma elevada e se encontra unida a um corpo não contaminado que não manchará sua alma. Nesse estágio de vida, Salomão poderá se elevar até a imortalidade pelo amor da própria sabedoria. Versículo 21. Sabendo que jamais teria conquistado a sabedoria se Deus não a tivesse concedido a mim. E já era sinal de inteligência, saber de quem vinha o dom. Voltei-me então para o Senhor e lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. A sabedoria é dom de Deus. Somente Deus é capaz de concedê-lo, visto que o Senhor é o doador de todos os bens. O homem inteligente, sábio, sabe bem de quem vem a sabedoria. Ela vem de Deus, é um dom. A súplica a Deus reconhece o verdadeiro doador do dom da sabedoria. Numa atitude de profunda confiança e certeza de coração, o sábio se volta a Deus. A prudência ajuda a discernir os meios sobrenaturais da origem divina da sabedoria. O sábio dirige a Deus uma oração confiante, que é a oração que nós vamos ver logo em seguida, lá no capítulo 9. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.